Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E o São Paulo está em cima agora de um jogador que joga no futebol japonês, que seria sim alguém indicado pelo seu departamento ali de scout, e é um cara para fazer o plano B do Marcos Leonardo, que não está nada descartado para o time de São Paulo. Aliás, eu acho que o Marcos Leonardo ele é um cara assim que ele tá muito à frente da concorrência, e é muito plausível que ele feche com o São Paulo também. A questão do jogador que eu vou falar lá do Tóquio, do FC Tóquio lá, é um jogador que pode vir pro tricolor, apesar do Marcos Leonardo. É isso mesmo que você ouviu, são as novidades que eu tô te trazendo por aqui agora. E eu quero falar também do Emiliano Rigoni, tá bom? Tá bom? O que é que para por aqui? Vamos falar do Rigoni também. Lucas Moura, Marinacks, também tem uma coisa pra atualizar aqui do Marinacks. Mailton, quero só deixar claro que o Mailton, a documentação ainda não rolou nada, então não vou nem me alongar. O Mailton tá na introdução do vídeo, mas depois, só essa ideia eu falo. E Ferrarese, que pode sair do São Paulo Futebol Clube muito em breve. É uma notícia boa do Ferrarese? Claro que não, mas é em cima de notícia boa, sim. Vem comigo então e chega junto nesse like aí pra dar aquela moral. Vem comigo no likeão aí e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, Juba, faço muita questão de ter você por aqui. Obrigado por tudo, inclusive. Fechou? Valeu, gente. Tamo junto. Sejam muito abençoados aí. Muita vibração positiva que eu mando pra todos vocês, beleza? Então, ó... O Emiliano Rigoni, como eu falei esses dias aí, o jogador do São Paulo, os torcedores do São Paulo foram na rede social dele pedir Rigoni aqui no São Paulo. E o Rigoni foi lá e deixou o like nas postagens, ele começou a curtir torcedores do São Paulo que estavam ali para elogiá-lo. Então o jogador abriu ali o coração para o São Paulo Futebol Clube e muito em breve ele pode vir a ser um reforço do São Paulo. É claro que não tem nada, mas também é claro que o técnico Hernan Crespo, se vendo com o elenco reduzido por conta de vendas e também de contusões, o Crespo pode a qualquer momento dar um estalo de dedo e falar: traga para meu Rigoni aí, vai, manda pra cá de volta. É claro que o Rigoni é identificado com o São Paulo, identificado com o Crespo, e ele tem como fator ruim, no negativo, é que ele é um jogador que não deu certo nos clubes por aí depois que saiu de São Paulo. É claro que ninguém pode também chegar a afirmar: ah, o Rigoni tá muito mal. Ninguém vê o jogo do Leão, né? Dos times que ele foi andar por aí depois, lá do time dos Estados Unidos. Ninguém viu. Mas também é um jogador que não tá despontando, tá brilhando também. Então é verdade que o Rigoni é um jogador legal pra caramba de ter no time. E se for um cara pra vir baratinho, eu acho que fica muito, mas muito top mesmo. E ó, deixa eu falar aqui agora sobre essa questão do Marcos Leonardo, jogador que foi do Santos, agora ele foi lá para o Al Hilal, passou pela Europa também. Lá no Al Hilal ele está sem espaço. O Petros, o pai de família, já colocou vídeo longuíssimo, 5, 6 minutos, que eu fiquei olhando pra cara do Petros, ele no carro dele falando ali sobre sim, fazer um plano para trazer o Marcos Leonardo pro São Paulo. Marcos Guilherme não, Marcos Leonardo para o São Paulo Futebol Clube. E o Petros, ele fala que ele ligou pro Casares, falou: Casares, presidente, vamos levar o Marcos Leonardo pro time do São Paulo aí? Ligou pro Marquinho, o plano é o seguinte, presidente, o plano é o seguinte, e os caras estão maravilhados. Tanto o Petros, como nós, São Paulinos, e também o Júlio Casares. Então, trazer o Marcos Leonardo pro São Paulo aqui agora não é nada impossível. Não é simples, mas nada impossível. Nós temos que partir do princípio que ele ganha 2.800.000. Então, pra você que tá me olhando aqui agora e falou: Juba, é muito caro. Eu concordo. São Paulo nem tem que pôr essa grana na mesa. O que o São Paulo tem que fazer é o que o Petros exatamente falou. Chegar lá pro time do Al Hilal e falar: bacaninhas, vocês não vão vender o cara até dia 2 de setembro. Vocês não vão conseguir vender e recuperar os 40 milhões de euros. Os caras estão para não inscrever o jogador. Então é um cara que vai ficar lá no Al Hilal como o Jusilei ficou no São Paulo. Era um cara nosso que se encosta e fala: não vai jogar e vai ficar recebendo. Tipo isso. Igual o Luan estava recentemente no São Paulo, que estava encostado, treinando separado e não recebendo. O Marcos Leonardo, se o técnico Inzaghi chega lá e fala: não vou colocar mesmo, ele não inscreve o cara. E aí, porque ele tá com limite de estrangeiros. Chegou um estrangeiro lá agora e os caras estão para despachar o jogador. E aí tem que vender 40 milhões de euros foi investimento agora, começo do ano. Aí o cara jogou
Mundial, deitou o cabelo pra cima de Manchester City, classificou o time contra o time do Guardiola, monstruoso, e o Inzaghi fala, não quero, não vai inscrever o cara. E aí? Aí você morre com a batata quente na mão, não faz nada. Então o São Paulo teria que pedir um empréstimo, isso aqui é o plano do Petrus. Pede o empréstimo do jogador para ele não ficar parado e ir para um tricampeão do mundo, onde ele vai ter uma grande vitrine. Ele joga a Libertadores da América podendo ser campeão. Sendo campeão, ele volta para um cenário de título mundial, para disputar o Mundial de Clubes de novo, sendo um jogador do Al Hilal emprestado para o São Paulo. Todo mundo sai ganhando. O São Paulo, o jogador que ficaria encostado, o Al Hilal, que não vai ter um ativo encostado, morfando ali nem no banco de reservas, treinando separado. Você fala, o que é isso? Então o cara ganha 2.800.000. Pra gente uma fortuna, pra eles não. Então pede para os caras pagar 80% do salário. Se eles disserem que não, pede para pagar 50%. E isso é comum, viu? Pagar 50% do salário de um cara desse pro time que vai emprestá-lo é muito comum. Porque eles não vão emprestar pro Real Madrid, Barcelona, onde os caras se viram e pagam o salário. Eles têm que emprestar para um time que tem menos grana que eles. Então é comum eles arcarem com grande parte do salário. Isso é normal. Mais normal do que você pode imaginar. E aí o São Paulo tem também, como carta na manga, a empresa patrocinadora do São Paulo, aquela casa de aposta, que chega e o São Paulo já ia bancar um cara tipo Dybala, que eles diziam que eles eram parceiro de Dybala, lembra? As piadinhas. Depois eles falaram que bancariam um cara pro São Paulo que seria no nível do Oscar, né? Quem que é do nível do Oscar aí? Pode ser um cara mais velho com o nome, ou o Marcos Leonardo que quer voltar para a seleção brasileira. Então seria unir o útil ao agradável. E se você analisar o plano do Petrus, que foi ele, o idealizador desse plano aí, é muito plausível, é muito normal de pensar. É óbvio que daria certo. Você não tá falando, me empresta o cara aqui, meu nome é Bangu, meu nome é friburguense, me empresta aqui. Não, meu nome é São Paulo. Eu sou tricampeão do mundo e tô na Libertadores. Lembra do Oscar, Lucas Moura? Vai jogar junto. O Wendel vai jogar junto. Arboleda, traz pra cá Ferrarese, que foi do Grupo City, com um técnico... Como é que chama aquele técnico de São Paulo mesmo? É um cara que na Europa fazia gol em todo mundo. Jogador de Copa do Mundo, um tal de Hernan Crespo. Não é qualquer lugar, entendeu? É o time do São Paulo. Então pro Al Hilal olhar pro São Paulo, ele fala, peraí, mano, vou mandar o cara lá pro Crespo tratar, pro Crespo cuidar. Vai jogar com o Lucas Moura, com o Oscar, é diferente. Então vem pro São Paulo, ganha a Libertadores, pega o Mundial, pro Al Hilal é ganho. Pro Al Hilal é só ganho, só lucro. Em vez de deixar parado. E as notícias que vem é que ele vai ficar parado. Então não tem cabimento. Não tem o menor cabimento nenhum. Tem que o São Paulo forçar a barra para trazer o Marcos Leonardo neste plano do Petrus, o pai de família. Só uma coisinha, o Petrus ainda tem com ele ainda a questão de dar um projeto para o São Paulo que ele está desenvolvendo, que ele vai apresentar muito em breve e que esse projeto é muito interessante e que a torcida vai amar, segundo palavras dele. Olha, o Petrus, rapaz... Ah, moleque, esse é São Paulo, esse cabra, hein? Tá maluco, eu sou fã. Vem, Marcos Leonardo, vem ser feliz no time que é seu time de coração. Meus amigos, o que pega agora aqui? O Lucas Moura estaria recuperado já no time do São Paulo, pronto para jogar a Libertadores quando o São Paulo voltar. Então é possível que o próximo jogo no Brasileirão contra o Cruzeiro também ele entre já para ganhar ritmo e força, né? Que o que tá faltando pra ele é ritmo e força, uma vez que ele supostamente não tem mais dores. São as notícias que vêm. E o menino lá, aquele Mailton, lateral contratado, que o transfer ban não vai sair até o dia 2 de setembro, o São Paulo ainda está correndo para liberar na FIFA a transferência do cara pro São Paulo, mesmo com o time do Metalist tendo ainda o transfer ban ativo na FIFA. O São Paulo, tô falando que eu vou ficar em cima dessa história, não teve ainda a liberação da FIFA. Então o São Paulo não conseguiu inscrever o cara por enquanto, mas ele tá pronto. Inscreveu, ele entra pra jogar. É isso. Inscreveu, entrou pra jogar. Mais nada, beleza? E ó, o Wendel e a Arboleda na transição também devem voltar muito em breve já pra Libertadores, mas o assunto que tá pegando aqui hoje é Marinaccio, tá? Depois eu falo da venda do Ferrarese. E o Ferrarese pode ser vendido? Deixa eu falar do Marinaccio um pouquinho antes aqui. O Marinaccio é um cara que surgiu pro São Paulo com aquela promessa de 100 milhões de dólares, né? Que seria o aporte financeiro que ele daria. E aí ele teria uns 40% dos valores
de venda dos jogadores da equipe de base. Então o São Paulo vendeu o cara por 100 milhões, o Marinacks ganha 40, o São Paulo 60. Por quê? Porque ele deu um aporte financeiro de 500 milhões por X anos. Era esse o trato. O São Paulo, não considerando talvez mais o Marinacks, o São Paulo apresenta um plano de arrecadação de fundos lá para a equipe de base. Então, o que o São Paulo quer fazer? Ele quer montar um fundo onde seriam investidores que vão colocar 200 e poucos milhões no São Paulo. É a metade do que o Marinacks colocaria. Mas a grana viria urgente, vem para agora. E aí os caras, eles colocam o dinheiro com qual garantia? O que eles vão recuperar? Vão ser tipo nossos Marinacks. Os caras, eles colocam dinheiro, 200 e poucos milhões, São Paulo pega essa grana agora, certo? São Paulo pegou o dinheiro e ele não tem juros, não tem nada. E esses caras investidores do fundo, eles vão ter 30% em cima de cada jogador que o São Paulo comprar e vender. É este o plano. Então o São Paulo chega lá e compra lá o Zezinho do Flamengo. Pega o Zezinho, com dinheiro já que os investidores colocaram, coloca o Zezinho na base. Aí o São Paulo forma o Zezinho. Então o Zezinho, ele foi formado pelo São Paulo. Aí vendeu por 100 milhões. O São Paulo pega 70 e ainda é clube formador. E 30 vai para esses caras do fundo para dividir com o que eles investiram lá. Cada um investiu X%, cada um pega a sua porcentagem. O São Paulo vendeu o Zezinho, pegou 70. O São Paulo teria um respiro financeiro para agora, então ele não teria que vender os jogadores de forma tão barata. Então fica sendo uma coisa bastante interessante. E os jogadores são do São Paulo, tá? É que tá meio fatiado e essa fatia tá bem clara, que são os caras que na hora que o São Paulo precisava da grana, eles vieram e colocaram o dinheiro como investidores. O São Paulo teve o respiro financeiro, tem agora, não precisa vender jogadores sucateando, vendendo baratésimo, o São Paulo tem tudo agora para conseguir vender mais caro. E aí o São Paulo não ganha o 100%, ganha 70%. Não vejo problema nenhum. 70% de uma excelente venda é muito melhor do que 100% dessas vendazinhas que o São Paulo tá fazendo igual a do William Gomes. 100% do William Gomes é 56. Você põe 56 no bolso. Agora, e você pegar 70% de 100 milhões? É 70 milhões, é mais que o William Gomes, entendeu? Então o que o São Paulo tem que fazer? Vender caro. Para vender caro, tem que ter respiro financeiro e peitar o mercado. Falar, aqui no São Paulo não vai comprar por 50 a mais. Vai ter que pagar 100 conto no mínimo. E é isso. E eu acho que vale a pena. Eu tô empolgado com esse plano. É claro que é um plano que eu tô falando aqui na teoria. Na prática, depende de diretores do São Paulo. Tomara que dê certo. E ó, o Ferrarese pode ser vendido. É claro, né, que você vê as atuações do Ferrarese ultimamente, o número de desarmes, ainda mais quem olha Scout, eu jogo o joguinho do... o Fantasy Game lá, o cartolinha, você joga lá, o Ferrarese tá fazendo 15, 18 pontos por jogo. E aí você vai ver, ele desarmou 9 vezes, deu 10 desarmes, ele tá tirando a bola dos caras. Só que aí ele vai pra frente, ele tem qualidade técnica, muita coisa que a Europa gosta. Tanto que o Militão durou minutos aqui no Brasil. Porto, Real Madrid, Militão. Beraldo, que tinha uma parte técnica apurada também, um meia que jogava na zaga, como diria Dorival. Do nada, o Carpini, né, falou, perdi um meia que jogava na zaga, que era o Beraldo. Aí do nada, o Beraldo foi pro Paris Saint-Germain. Ganhar Champions League inédita lá. Então esses zagueiros que sabem jogar bola com os pés, os caras gostam. Tanto que o Alaba vira zagueiro lá. Você tem um monte de cara que é bom e os caras gostam de verdade. Aí agora nós temos esse jogador aí, o Ferrarese, que era um cara do Grupo City. Quando o Grupo City compra, fica todo mundo de olho no jogador. Claro que o cara ganha uma moral. Aí acabou que ele não deu certo. O São Paulo consegue comprá-lo, pagando uma grana que o São Paulo nem tinha. E aí agora o jogador é nosso, só que ele começa a jogar. Agora que ele começa a jogar, o mercado volta pra ele. Fala, peraí, aquele Ferrarese que ficou devendo por um tempo, agora o cara tá jogando bola. E aí começa a sondagem em cima do São Paulo. Já veio, pelo que eu tô sabendo, até o momento da gravação deste vídeo, Estados Unidos, México, Argentina e agora estão vindo países da Europa, não do primeiro polo do futebol, da primeira prateleira do futebol, mas os Ajax da vida já devem estar chegando, PSVs da vida, né? São times assim que vêm buscar mesmo. E o São Paulo deve vender o Ferrarese ou não? Eu venderia, agora! Deposite 150 milhões de reais que é seu. Assim. Quer levar o Ferrarese? Eu vendo. Tá vendido. Põe 150 milhões no Pix, aí à vista. Pix à vista, 150 milhões que eu te mando o Ferrarese. Menos que isso, pega o beco, irmão. Vai levar nada. Tá de brincadeira? Ferrarese é nosso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!